Olá, vamos hoje começar a falar acerca de ciclos de vida. Um ciclo de vida é um conjunto de fenómenos que vai ocorrer na vida de um indivíduo desde que ele se forma até que ele deixa a descendência. Portanto, quando um indivíduo deixa a descendência, podemos dizer então que ele completou o seu ciclo de vida. E se o indivíduo se reproduzir sexuadamente, nesse ciclo de vida nós vamos ter basicamente dois fenómenos complementares que, como já sabem, são a fecundação e a meiose. A fecundação, que é um fenómeno então que vai trazer a diploidia ao ciclo de vida, portanto faz o indivíduo entrar naquilo que vamos chamar de fase diploide, enquanto que a meiose, porque reduz para metade o número de cromossomas, vai ser um fenómeno que faz entrar os indivíduos na haplofase ou na fase haploide. E é precisamente a meiose, mais propriamente a sua localização, isto é, que célula a que sofre meiose, que vai originar diferentes ciclos de vida nos indivíduos então que se reproduzem sexuadamente. Assim sendo, nos seres que se reproduzem sexuadamente, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de alternância de fases nucleares nas células. Porquê? Porque nós vamos ter então células que resultam da fecundação e vão ter 2N cromossomas, e vamos ter células que resultam da meiose que têm apenas N cromossomas. E, portanto, é claro que em todos os seres vivos que se reproduzem sexuadamente, vai existir, ao longo do seu ciclo de vida, alternância de fases nucleares, alternando então os seus núcleos entre células haploides, em algumas etapas do seu ciclo de vida, e células diploides, noutras etapas do seu ciclo de vida. Ora bem, quando falamos então da haplofase, de que é que estamos a falar? Bom, desde já estamos a falar de uma fase que começa sempre com a meiose. Como vocês sabem, a meiose é o fenómeno celular que vai levar a que células diploides originem células haploides. E, portanto, a partir do momento que estamos a fazer células haploides, estamos a entrar então na haplofase do ciclo de vida de um indivíduo. Digo aqui isto, a ser redundante. Portanto, as células nessa haplofase são haploides. Significa isto o quê? Que têm apenas N cromossomas, não há cromossomas homólogos, como eu referi no vídeo anterior, e, portanto, mais uma vez, resulta da meiose. Antes de avançarem, façam uma pausa no vídeo, e desafio-vos. O slide seguinte diz diplofase, e tentem adivinhar o que é que vem a seguir em cada uma das posições. Já pensaram? Muito bem, então vejamos. Na primeira posição, na diplofase, nós iremos perceber que ela vai começar com a fecundação, porque é a fecundação que faz duas células juntarem-se, e, portanto, se juntam, forma-se uma célula diploide. Quer isto dizer que tem 2N cromossomas, já há cá, então, homólogos e, portanto, resultado da fecundação. Já agora, e porque vai ser importante a seguir, esta diplofase vai acabar no momento da meiose, porque efetivamente, ao ocorrer a meiose, voltamos a entrar na haplofase. Ora bem, se têm estado atentos ao que eu estou a dizer, estão a perceber então que nos seres que se reproduzem sexuadamente vai haver alternância de diplofase com a haplofase e que essa alternância depende então da ocorrência de dois fenómenos. A fecundação, que faz as células entrar na diplofase, e a meiose, que faz as células entrar na haplofase. O que vai diferenciar os ciclos de vida dos diferentes seres é o momento em que ocorre a meiose. Assim sendo, nós vamos ter três tipos de meiose. Vamos ter uma meiose pós-zigótica, quer isto dizer que a meiose ocorre logo após a fecundação, ocorre logo após a formação do zigoto, que é a única estrutura diploide nestes seres vivos, e, portanto, vamos ter um ciclo haplonte, como eu irei mostrar à frente. Vamos ter meioses pregaméticas, portanto, meioses cujo resultado vão ser umas células chamadas gâmetas, e esses gâmetas, como vão imediatamente a seguir sofrer fecundação, são os únicos indivíduos haploides destes ciclos de vida, e portanto estamos a falar de ciclos diploides, e depois vamos ter, e isto
é que eu acho que é um bocadinho mais diferente para vocês, que é uma meiose pré-espórica, que vai levar à formação de seres vivos haplodiploides, isto é, seres vivos que vão ter indivíduos adultos, quer na haplofase, quer na diplofase. Já então irei demonstrar o que é que se passa em cada um destes ciclos. Bom, vamos então começar a estudar os ciclos de vida e vamos começar com um tipo de meiose designado por meiose pré-gamética. Todas as entidades que aparecerem aqui a amarelo estarão dentro da haplofase e, portanto, serão haploides. Todas as que aparecerem a azul estão na diplofase e serão diploides. Imaginem esta situação. Vocês são confrontados com um esquema e nesse esquema está uma estrutura. Neste caso é amarelo e vocês têm que compreender que, estando a amarelo, ela está na haplofase. Depois vocês têm que procurar sinais. Ora bem, tenho aqui um sinal, tenho aqui um esquema em que eu estou a juntar dois caminhos diferentes e estou, reparem, a formar células na diplofase, células diploides, a partir de células haploides. Bom, que fenómeno será este? Já iremos ver. Agora imaginem que essa célula origina uma estrutura multicelular, toda ela na diplofase, com células diploides. E que algures, nesse ser, a certa altura, se vão originar células haploides e, como eu dizia há pouco, fechamos o ciclo. A primeira coisa que vocês têm que compreender para estudar os ciclos de vida, que têm que compreender e têm que identificar é os fenómenos essenciais dos ciclos de vida. Creio que não foi difícil para vocês perceber que aqui ocorreu fecundação, que esta célula, que é diploide, a primeira célula diploide é o ovo ou zigoto. Agora, vou-vos perguntar, então e como é que este ovo ou zigoto originou uma entidade multicelular? A resposta é simples, por mitoses sucessivas divisões celulares. E se for um organismo diferenciado, para além da multiplicação celular, também começou a ocorrer diferenciação. E aqui, que fenómeno temos aqui? Ora bem, é evidente, se eu parto de células diploides e origino células haploides, portanto eu tenho a meiose. Reparem, se isto for um animal, se for um homem, portanto eu tenho algures a formação do espermatozoide, tenho algures a formação do óvulo. Eu pus a sair daqui porque há seres hermafroditas, quer animais, quer plantas, e portanto, aqui o que importa, isto é um esquema, é que algures se formaram gametas masculinos, gametas femininos. Esses gametas juntaram-se, ocorreu a fecundação. Vocês não se esqueçam que a definição de gâmeta é mesmo essa, são as células que vão participar na fecundação. Bom, então reparem, o que é que se passou aqui? Passou-se aqui que a meiose levou à formação de gametas e os gametas fundiram-se imediatamente e originaram o ovo ou zigoto. Isto significa o quê? Significa que a haplofase está reduzida aos gametas. A haplofase ocorreu na formação dos gametas e eles são as únicas entidades haploides. Quando assim é, nós dizemos então que temos uma meiose pré-gamética e que o ciclo é diplonte. Diplonte porquê? Porque basicamente todo o ciclo é passado na diplofase. Bom, resumindo, então, sempre que eu tiver uma meiose pré-gamética, eu vou ter então os gametas como as únicas estruturas haploides, eu vou ter o adulto com células diploides, portanto vai ser um ciclo de vida em que há uma maior extensão da diplofase e já agora é um tipo de ciclo de vida que ocorre na maioria dos animais. Bom, vamos então agora ver como é que as coisas decorrem nos seres vivos que têm meiose pós-zigótica. Vamos imaginar então que tenho duas células e que essas duas células estão a dar origem a uma, mas diferente. Reparem, as células eram haploides e deram origem a uma diploide. Mais uma vez, pergunto, que fenómeno estará aqui? Já iremos ver. Imaginem agora que essa célula diploide originou 4 células haploides. Já é diferente do que aconteceu há pouco. Então, que fenómeno terá ocorrido aqui? E reparem que depois, cada uma dessas células haploides, individualmente, origina entidades multicelulares haploides. E que algumas dessas células se diferenciam para voltar a entrar neste fenómeno que aqui está. Então, o que é que se passou aqui? Vamos começar pelo início.
Ora bem, quando eu juntei estas duas células, e portanto estas duas células vocês estão a perceber, são gametas, estes gametas sofreram aquilo que nós chamamos então de fecundação, juntaram-se e foram originar o ovozigoto, o cadiploide. E o que aconteceu ao ovozigoto para ir originar 4 células haploides? Ocorreu meiose. E portanto eu aqui começo já a perceber que tenho uma meiose logo a seguir à formação do zigoto. E, logicamente, depois de cada uma das células que se formou, sofreu mitose e foi originar uma entidade multicelular. E então, e o que é que resta aqui? O que é que está aqui? Aqui está, meus amigos e minhas amigas, uma situação que eu vos quero falar também. É que, por vezes, em alguns seres, os gametas, que são estas células aqui, como vocês já perceberam, são formados por mitose e não por meiose. Reparem, os gametas são formados por meiose em seres que têm ciclos de vida com meiose pré-gamética. Nos outros ciclos, não. Os gametas são formados por mitose. Concluindo, quando eu tenho uma meiose pós-zigótica, o ovozigoto é a única entidade diploide. É exatamente o contrário do que aconteceu na meiose pré-gamética. Então, este ciclo vai ser chamado de ciclo haplonte, dado que a maior parte dele é passado na haplofase e a diplofase está reduzida ao ovo ou zigoto. Resumindo, nos indivíduos que têm meiose pós-zigótica, nós temos que saber então que os gametas se formam, são produzidos por mitose, que o zigoto é a única célula diploide. Reparem que o próprio nome da meiose diz tudo, meiose pós-zigótica, logo a seguir ao zigoto. Portanto, que há um ser adulto cujas células são haploides e que a haplofase tem a maior extensão, ocupa a maior extensão do ciclo de vida desses indivíduos. São ciclos de vida que são comuns em fungos e em algas. Para terminar, vamos então falar dos indivíduos e dos ciclos de vida que têm meiose pré-espórica. Aqui neste tipo de ciclo de vida vão surgir novidades e eu irei chamar a atenção para elas. E para ser um bocadinho diferente dos anteriores, eu agora vou começar por uma estrutura unicelular na diplofase. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar que estrutura será esta. E esta estrutura, de um momento para o outro, originou então uma entidade pluricelular, multicelular. Que fenómeno teremos aqui? E agora reparem, de um momento para o outro, nós temos então o aparecimento de células haploides. Chamamos já a atenção que muitas vezes elas aparecem sempre assim em 4 juntas, que é para nos dar uma pista do fenómeno que terá ocorrido aqui. Pensem lá que fenómeno é que uma célula dá origem a 4. De seguida, 1, 2, 3 ou as 4 células então vão originar 1, 2, 3 ou 4 estruturas, indivíduos multicelulares e em que as células são haploides. E depois, algumas dessas células têm essa capacidade de se juntar e terminar o ciclo. Bom, o que é que há de novo aqui? Há de novo aqui que temos entidades multicelulares, quer na diplofase, quer na haplofase. É como se no ciclo de vida destes indivíduos houvesse dois indivíduos distintos. E, em certa parte, é isso que acontece. Então vamos ver. Ora, o ponto de partida foi aqui. Toda a gente percebeu nesta altura que isto já é o ovo ou zigoto, que sofreu mitoses e originou então uma estrutura multicelular, que é o indivíduo adulto da diplofase. Nesse indivíduo adulto, uma célula ou várias células sofreram meiose e foram originar então esporos. Neste caso, as primeiras estruturas haploides chamam-se esporos. Daí a designação de meiose pré-espórica. Esses esporos germinam e originam então indivíduos pluricelulares cujas células são haploides. E como é que eles fazem isso? Logicamente por mitose. E, finalmente, mais uma vez, vamos ter então
o aparecimento de células que se vão fundir, portanto, essas células que se vão fundir vão aparecer por mitose mais uma vez e vão ser os gametas e logicamente, se vão fundir, vão sofrer fecundação. E, portanto, vamos ter aqui um ciclo de vida, que eu vou, se me permitem, partir assim, em que eu tenho alternância da diplofase com a haplofase e tenho a novidade, então, de ter seres multicelulares em ambas as fases. Neste caso, e eu falarei disto daqui a pouco, nós, para além de termos alternância de fases nucleares, para além de termos haplofase e diplofase, vamos também ter aquilo que se chama de alternância de gerações, que eu daqui a pouco passarei a explicar. E agora, e porque é extremamente importante, é bom que vocês percebam que a entidade multicelular que está na diplofase, por defeito, recebe a designação de esporófito. E a entidade multicelular mais desenvolvida da haplofase recebe a designação de gametófito. O que é que eu quero dizer com isto? Fixem bem que o esporófito é sempre diploide e o gametófito é sempre haploide. Resumindo, portanto, a meiose ocorre na formação de esporos, portanto, outra maneira de dizer é leva à formação de esporos. Existem neste tipo de ciclo de vida entidades multicelulares, quer haploides, quer entidades multicelulares diploides, e, portanto, os indivíduos que têm uma meiose pré-espórica vão ter um ciclo de vida que nós designamos de haplodiploide. Resumindo, então, os indivíduos que têm meiose pré-espórica vão ter, então, no seu ciclo de vida alternância de gerações. O que é que isto significa? Significa que vai haver uma geração que eu vou designar de gametófita, que é haploide, e, portanto, isto é bom que vocês fixem. Sendo haploide, significa que tem que começar com o esporo, ok? E vai terminar com os gametas. Porque, reparem, a seguir, quando os gametas se fundirem, começa a geração esporófita. Porquê? Porque a geração esporófita começa com a fecundação, começa com a formação do ovo ou zigoto, que é a primeira estrutura diploide, e vai terminar antes da formação dos esporos, ou seja, com aquela célula que vai sofrer meiose e vai originar os esporos. Temos então este tipo de ciclo de vida na maioria das plantas e também em algumas algas. Portanto, quando temos meiose pré-espórica, para além da alternância de fases nucleares, vamos ter também alternância de gerações. Digo aqui eu que uma geração é parte do ciclo de vida que se inicia com a germinação de uma célula, e essa célula pode ser um esporo, e o esporo vai iniciar a fase haploide, não se esqueçam, ou pode ser o zigoto, e vai iniciar a fase diploide, e vai terminar, cada uma das gerações que nós estamos aqui a falar, quando há a produção de outro tipo de célula. Ou seja, quando eu começo a haplofase vai terminar imediatamente antes de eu começar a diplofase. E a diplofase vai acabar imediatamente antes de ocorrer o início da haplofase. Dito de outra forma, a haplofase termina imediatamente antes da fecundação e a diplofase termina imediatamente antes da meiose. O que é que isto implica? Isto implica então que nestes ciclos, com alternância de fases e alternância de gerações, nós vamos ter estruturas multicelulares diploides designadas de esporófitos, no qual, por meiose, se vão formar esporos. O esporo vai sofrer mitoses e vai dar uma entidade pluricelular, que é o gametófito, que vai produzir gametas por mitose. Não se esqueçam que os gametas aqui são também produzidos por mitose. Para termos então um aspecto final de como as coisas se processam, cá tenho eu então um tipo de ciclo de vida, em que tenho o zigoto, que sofre meiose, que formam umas células, que eu também aqui chamei esporos, cuidado, quer na meiose pré-espórica, quer na meiose pós-zigótica, muitas vezes bem referido que se formam esporos, e portanto vocês têm que olhar para o que está antes, e se antes está o zigoto, portanto eu digo que esta meiose é uma meiose pós-zigótica. O esporo, por mitoses, vai desenvolver-se dar uma entidade multicelular, que é o gametófito, onde se vão formar gametas, que fecundam, dão um zigoto e recomeça o ciclo. Portanto, tenho aqui uma meiose pós-zigótica e tenho um ciclo de vida haploide. Aqui, reparem, eu vou ter uma entidade multicelular
haploide e vou ter uma entidade multicelular diploide. Portanto, eu já sei, estou na presença de um ciclo haplodiplonte e, portanto, já sei que a meiose vai ter que ser pré-espórica. E cá está ela, e cá estão a formar-se umas células chamadas de esporos. A diplofase começa com a fecundação, a haplofase começa com a meiose. Geração gametófito, entidade mais desenvolvida, é o gametófito. Geração esporófito, entidade mais desenvolvida, é o esporófito. E, finalmente, quando eu tenho, então, uma meiose que leva à formação de gametas, aquilo que nós chamamos de meiose pré-gamética, eu formo gametas, e, portanto, aqui, nestes indivíduos que têm meiose pré-gamética, dos ciclos que vimos, é aquele onde, efetivamente, os gametas formam por meiose. Nos outros dois, os gametas formam-se por mitose, não se esqueçam disso. Há fecundação, o zigoto, mitoses sucessivas, dá uma entidade multicelular, que agora podemos chamar esporófito, porque sabemos que está na diplofase, e nesse esporófito, em algum sítio, vão-se produzir, a certa altura, por meiose, gametas. Pondo aqui agora um quadro resumo, que eu não vou explicar muito. Portanto, vocês têm aí, e o que têm que perceber é que um ciclo haplonte tem sempre uma meiose pós-zigótica. Um ciclo diplonte, que é o nosso caso, não se esqueçam, tem sempre uma meiose pré-gamética, e um ciclo haplodiplonte tem uma meiose pré-espórica. Espero que tenham gostado. Eu vou tentar, num futuro próximo, fazer, ainda sobre os ciclos de vida, a análise de alguns ciclos de vida, nomeadamente de plantas e de fungos. Entretanto, deixem o vosso gosto, deixem o vosso like, partilhem. E se tiverem alguma dúvida, já sabem, é só colocar nos comentários.